De volta com a Ação Nacional, que hoje está mostrando se é possível conciliar a vida pessoal e profissional. No bloco anterior, vimos a realidade de pais que optaram por colocar seus filhos na creche. Agora vamos ver outra realidade. Os filhos crescem, pais adoecem e se tornam idosos. O que fazer? Você vai ver agora mais uma alternativa. Acompanhe o VT. Camila é dona de uma empresa que oferece cuidadores para crianças, adultos e idosos. Quem procura a empresária geralmente tem uma vida profissional corrida e quer um auxílio em casa. A maioria procura porque tem alguém em casa que precisa de cuidados, precisa de uma atenção especial e tem que trabalhar. A ideia de abrir uma empresa surgiu de uma necessidade da própria Camila, que tem uma avó acamada há 1 ano e meio e que necessitou da ajuda de alguém. Aí a gente começou a abrir os olhos de que o mercado não é tão simples para cuidado quanto a gente imagina. Foi aí que surgiu a ideia de ir atrás de alguém que fizesse isso, e não tinham empresas no mercado. Bem, essa é uma outra realidade também. Marcos, nem sempre é fácil encontrar um consenso do que fazer com os pais idosos. Muitos casais também brigam porque o marido acredita que a mulher deve abandonar a carreira para cuidar dos filhos. O que é normal é ela conciliar a vida profissional e o cuidado com os filhos, sem levar em conta as exigências que isso demanda, que é mais indicado para a carreira de um profissional. Diante dessa realidade, optar por uma profissão liberal, né, sendo aí terceirizado, ou até um contrato aí CLT. Pois é, que dúvida, né, Júnior? Envolve o pai da gente, né, ou o pai do outro. Eu acho que essa situação ela é bem antagônica e, na verdade, assim, não existe uma fórmula. Será que eu trabalho como CLT ou eu vou para profissional liberal? Até porque nós vimos o exemplo da mãe trabalhando em home office com os desafios que ela tem. Agora você imagina um idoso ali precisando de cuidados e aí os cuidados do idoso não é que eles são piores, mas existe um trabalho muito maior ali. Às vezes é tirar o idoso da cama, é levar para tomar banho. Então, assim, você vai fazer isso no tempo. A criança, às vezes, você enfia ela embaixo do braço, né, Júnior? Fala assim, vamos para o banho. Né? É mais fácil, né? E nessa situação, não. Essa situação, ela exige um pouco mais de cuidado. Então, infelizmente, não existe uma fórmula. Existem sim ambientes onde permite-se, onde você consegue ter mais flexibilidade. Claro que você ser um profissional liberal é muito mais fácil para lidar com essas situações. O que é mais difícil, Júnior, é você voltar para o trabalho. Porque a gente entra naquela situação, nossa, mas eu sou dono do meu tempo, eu estou vendo que a situação exige um pouco mais de mim e eu vou trabalhar agora. Então, assim, eu tenho clientes que, sim, que eram profissionais liberais, entraram nessa condição e optaram por voltar ao mercado de trabalho. No sentido, voltar a ser CLT, ou seja, ter um contrário de trabalho, porque falou, Marcos, eu prefiro estar numa empresa onde eu sei quais são os meus horários, colocar um cuidador, porque isso vai facilitar bastante, e isso é um cuidado que as pessoas devem ter. Hoje a gente vê casos muito, muito preocupantes aí, né, Júnior, quando a gente fala de cuidados de idoso e até de criança também. Então, procurar lugares conhecidos, pessoas qualificadas para fazer o trabalho. Não, é uma amiga, é uma pessoa que alguém conheceu para tomar conta, porque, afinal de contas, é o teu pai ou é a tua sogra, enfim. Então, não existe, infelizmente, uma fórmula. Nós temos um conhecido, é uma questão pessoal nossa, onde a esposa dele teve estava fazendo um tratamento muito agressivo de saúde. E foi muito bacana o que essa empresa fez, é uma empresa de São Paulo, e ela liberou o marido e falou, olha, o que você precisar fazer com a tua esposa, você faça. Então ele trabalhava, na verdade, 3 a 4 horas por dia, porque ele acompanhava todo o tratamento dela. Então acompanhava sessões de quimioterapia, acompanhava tudo o que era preciso ser feito, porque a empresa sabia a importância deste momento, até para que o profissional, nessas 2 ou 3 horas ou 4 que ele trabalhava, para que ele pudesse desempenhar bem o trabalho dele. Então é uma parceria muito interessante. Isso é tão benéfico que eu acho que o empregado cria um vínculo com a empresa enorme, porque ele vai ser grato internamente à postura que a empresa está tendo com ele. Né? Ele vai pensar muito mais do que 10 vezes antes de ele pedir uma demissão numa empresa dessa ou qualquer coisa desse tipo. Acaba se dedicando. Acaba se dedicando mais, né, Lisa? Sim. Sem dúvida. Eu acho que a pessoa deveríamos pensar um pouco mais, né? Para tudo se dá um jeito. Sim. A gente consegue resolver a situação. Bom, Marcos e Lisa, gostaria que vocês me respondessem aqui. Qual é a postura indicada, então, para um profissional que tem flexibilidade de horário e dias de trabalho? Até o quanto ele pode ir, até o quanto eu posso, né? Vamos lá, você está falando aí, né, dessa possibilidade. Até o quanto eu posso chegar, avançar? A programação, que é o que a Lisa falou no início, vale para esse momento também, Júnior.
tudo vai... É difícil a gente falar, tenha bom senso nesse momento, porque o vínculo, né, familiar e afetivo ele é muito alto. Né, mas é o que a gente precisa ter isso, porque muitas das vezes aquele cuidador que fica com o pai ou com a mãe, ele é pago com o salário do trabalho dele. Exatamente. Né? Então, assim, ele precisa do trabalho, é uma condição. Então, fazer realmente, organizar melhor o tempo, caso seja um profissional liberal, fazer sem culpa, fazer o melhor trabalho, porque senão daqui a pouco ele começa a perder clientes, perder contratos e a situação vai piorar, na verdade. Porque ele vai se ver dentro de uma situação sem saída, onde ele vai precisar dar 100% da atenção ali, mas envolve remédio, né? Então a gente tem medicamentos, tem cuidados, às vezes precisa de fralda, que são coisas que custam e aí a situação acaba ficando até pior. Claro que assim, existem pessoas que não têm opção e aí a coisa fica um pouco mais pesada, um pouco mais difícil, mas é ter essa organização, ok, agora eu estou trabalhando e já que eu escolhi alguém para fazer isso, eu vou acreditar, eu vou confiar e vou fazer o meu melhor trabalho. É um desafio sim, mas a organização é a chave para este momento de vida. É assim mesmo, Lívia? Não, exato. Realmente pensar é a mesma coisa da escolinha, né? Em vez de você escolher uma escolinha, a babá ou um parente, você vai pensar se você realmente vai ficar junto com os seus pais ou aquela pessoa que precisa do seu cuidado, se você vai terceirizar para um cuidador, né? E na minha família ocorreu a minha avó paterna, entre eles são vários irmãos, né? Eles escolheram fazer um rodízio entre os irmãos. Então, de tempos em tempo, a minha avó ia passar um tempo com cada filho, né? Eles não tinham condições no momento de estar pagando um cuidador. Então, para realmente não ficar somente um sobrecarregado. Então, seria uma outra alternativa. Então, sempre ali na família tinha alguém que poderia estar nessa função de cuidador. Mas realmente é a disciplina de realmente se programar. O que eu vou fazer? O que eu vou escolher? Qual que vai ser a opção, né? Então, asilo eu acho bastante delicado, mas existem casas muito boas hoje, né? Nesse termo, que não são aquele formato asilo tradicional que a gente vê em mente, uma coisa muito negativa. Tem algumas que é tipo um day use, que a pessoa passa o dia, né? Pode passar o dia, depois à noite o familiar vai pegar, que seria tipo uma opção de uma escolinha, sabe? Ou então realmente o cuidador de estar ali na casa da própria pessoa. Cuidando desse ente, né, que tem essa necessidade, mas dentro dessa disciplina que a pessoa vai desenvolver, se ela vai estar podendo contar com a participação dela mesma ou terceirizando para outra pessoa. Bom, Marcos, até algum tempo atrás, um homem certamente roubaria a vaga de uma candidata jovem que tem possibilidade de ficar grávida. Isso ainda é um problema para o mundo empresarial? Um candidato roubar a vaga da candidata? Isso é um problema, sim. Isso é um problema real, isso acontece. Eu poderia falar para você, não acontece. Eu tenho várias empresas quanto clientes e de vez em quando eu me assusto um pouco com essa prática, mas ela é real, ela acontece, assim como vários outros pontos, né, de currículo, que não vem ao caso dessa nossa conversa, mas pontos, na verdade, muito deletérios com essa questão, né, assim, o mundo ainda é machista, a gente teve sorte nessa história, viu, Júnior? Nesse momento. O que a gente vê nos estudos é que, na verdade, assim, a mulher, com o passar das décadas, ela tem assumido posições muito mais importantes dentro das corporações. Então, o que se espera é que nos próximos 20 ou 30 anos, essa visão seja diferente. Mas muitas pessoas, muitas das vezes, reclamam que o pior problema dela dentro da empresa é com uma gestora mulher. E aí fica a dúvida, por que isso acontece? Né? Quer dizer, ela é mãe como eu e, na verdade, algumas delas falam, mas é porque ela não tem tempo, ela não quer que eu tenha também. Então, ela abriu mão dos filhos, ela acha que eu também tenho que abrir mão. Então, é muito de entender o momento, né, Júnior? Mas existe sim, em muitos momentos, a candidata pede a posição para um homem para ocupar a mesma posição por questões familiares, não tenha dúvida. Bom, esse é o Programação Nacional. Nós estamos falando hoje sobre vida pessoal e profissional. É possível conciliar tudo isso? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.